A maioria das pessoas acredita que impacto vem de falar muito, explicar tudo, preencher cada silêncio e provar valor o tempo inteiro. Esse comportamento, embora comum, revela exatamente o oposto do que se deseja transmitir: insegurança, ansiedade por aprovação e falta de domínio do próprio espaço. O estoicismo segue uma direção completamente diferente. Para o estoico, falar não é descarga emocional nem tentativa de convencimento. É um ato consciente, estratégico e alinhado com propósito. Conversar bem não significa dominar técnicas de persuasão ou ter respostas rápidas para tudo. Significa dominar a si mesmo antes de tentar dominar a conversa. Quem não controla a própria mente, fala demais. Quem não controla as emoções, se explica em excesso. Quem não confia na própria presença, tenta compensar com palavras. O estoico entende que presença pesa mais do que volume e que poucas palavras, quando bem colocadas, carregam mais autoridade do que longos discursos. Existe um poder silencioso em quem não sente necessidade de impressionar. Quando você fala menos, você observa mais. Quando observa mais, você entende melhor as pessoas, o ambiente e o momento certo de se posicionar. Essa consciência transforma a comunicação em algo cirúrgico. Cada palavra passa a ter intenção, direção e impacto. Nada é dito por impulso, nada é dito para agradar. Tudo é dito porque precisa ser dito. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de conteúdo, mas excesso de controle. Ele cria espaço, gera atenção e obriga o outro a se revelar. Pessoas inseguras se apressam para preencher vazios. Pessoas centradas permitem que o silêncio trabalhe a seu favor. O estoico não teme pausas, não se apressa para responder e não disputa a atenção. Ele sabe que quem controla o ritmo da conversa controla a percepção. Ao longo deste roteiro, você vai aprender como aplicar esse princípio em qualquer interação, seja profissional, social ou pessoal. Não se trata de falar menos por timidez ou retraimento, mas de falar melhor, com clareza, firmeza e intenção. Quando você aprende a se comunicar dessa forma, algo muda de maneira imediata. Suas palavras passam a pesar mais, sua presença cresce e as pessoas começam a te ouvir com mais atenção, mesmo quando você diz pouco. Falar pouco e impactar muito não é talento natural, é disciplina mental, é autocontrole, é estoicismo aplicado à comunicação. Existe um padrão invisível que define como as pessoas te enxergam, respeitam ou ignoram. E ele começa pela forma como você usa a própria boca. A maioria fala demais porque sente necessidade de se explicar, de se justificar ou de preencher o silêncio para aliviar a própria ansiedade. O estoico entende algo que poucos percebem. Quem fala demais entrega o controle da percepção ao outro, enquanto quem fala com medida escolhe exatamente como será interpretado. Quando você explica demais, transmite insegurança. Quando se justifica o tempo todo, mostra que busca aprovação. Quando fala sem filtro, revela impulsividade emocional. Nenhuma dessas características gera respeito. Pelo contrário, elas enfraquecem sua presença antes mesmo de qualquer conteúdo ser analisado. O estoicismo ensina que a força não está no volume da fala, mas no domínio interno que permite escolher quando falar, o que falar e, principalmente, quando permanecer em silêncio. Epicteto já alertava que a linguagem revela o estado da mente. Se sua mente está agitada, carente ou ansiosa, sua fala denunciará isso em poucos segundos. Por isso, controlar a boca não é apenas uma técnica de comunicação, mas um exercício profundo de autocontrole. Antes de qualquer palavra sair, o estoico observa o ambiente, a intenção do outro e o real benefício daquela fala. Se não houver ganho claro em clareza, virtude ou posicionamento, o silêncio se torna a escolha mais inteligente. Outro ponto crucial é que ouvir mais do que falar
coloca você automaticamente em posição de vantagem. Enquanto a outra pessoa fala, ela revela valores, inseguranças, interesses e limites. Você coleta informações. Você entende o jogo. Você se posiciona com consciência. Quem fala demais, joga às cegas. Quem escuta com atenção, joga com estratégia. Controlar a boca também significa abandonar a necessidade de ser entendido por todos. O homem estoico aceita que nem todos precisam compreender suas decisões, seus limites ou sua visão de mundo. Ele fala apenas o necessário, com firmeza e calma, e permite que o resto seja interpretado como for. Essa postura cria uma aura de segurança e maturidade que poucas palavras jamais conseguiriam construir. Quando você domina sua fala, você não apenas melhora sua comunicação, você muda a forma como o mundo reage a você. Menos ruído, mais impacto. Menos explicação, mais presença. Menos palavras, mais respeito. A maioria das pessoas teme o silêncio porque ele expõe inseguranças internas. Quando não há palavras, não há distração, e aquilo que a pessoa realmente é começa a aparecer. O estoico, ao contrário, aprende a usar o silêncio como uma extensão da própria comunicação. Ele entende que silêncio não é ausência de mensagem, mas uma mensagem poderosa em si mesma, muitas vezes mais forte do que qualquer frase bem construída. Em uma conversa, o silêncio cria espaço. Esse espaço gera atenção. Atenção gera impacto. Quando você responde imediatamente a tudo, você se coloca em posição reativa, como se estivesse sempre correndo atrás do ritmo imposto pelo outro. O silêncio quebra esse padrão. Ele desacelera a interação e transfere o controle do momento para quem sabe sustentar a pausa com tranquilidade e presença. Há um fenômeno psicológico simples e profundo. Quando você se mantém em silêncio após uma pergunta, uma afirmação ou até uma provocação, a outra pessoa sente a necessidade de preencher esse vazio. Ao fazer isso, ela tende a falar mais do que deveria, revelar intenções, ajustar o próprio discurso ou até se contradizer. O estoico observa, não interrompe, não apressa e não resgata o outro do desconforto. Ele permite que o silêncio trabalhe por ele. O silêncio também comunica autoconfiança. Um homem seguro não sente urgência em provar nada, explicar tudo ou responder instantaneamente. Ele escolhe o momento certo para falar porque sabe que sua fala terá peso. Essa postura muda completamente a forma como os outros o percebem. Em vez de alguém ansioso por atenção, ele passa a ser visto como alguém centrado, seletivo e consciente do próprio valor. Marco Aurélio praticava esse princípio diariamente, tanto em conversas quanto em decisões. Ele entendia que palavras impulsivas criam arrependimentos duradouros, enquanto o silêncio oferece clareza. Ao silenciar, você ganha tempo para organizar pensamentos, alinhar intenção e escolher a resposta mais virtuosa, não a mais emocional. Importante entender que o silêncio estoico não é passividade nem frieza artificial. É presença ativa. Você está ali, atento, firme, consciente, apenas não desperdiçando palavras. Essa diferença é sutil, mas muda completamente o jogo da comunicação. Quando você aprende a ficar confortável no silêncio, você se torna raro. E tudo que é raro carrega valor. O silêncio bem sustentado transforma conversas comuns em momentos de tensão positiva, respeito e autoridade natural. A maior parte das palavras ditas no mundo nasce do impulso, não da intenção. As pessoas falam para preencher o vazio, aliviar a ansiedade, buscar aprovação ou reagir emocionalmente a algo que as incomodou. O estoico faz exatamente o oposto. Antes de falar, ele organiza o pensamento, observa o contexto e decide se aquela fala realmente merece existir. Para ele, palavras não são descarga emocional,
são ferramentas de direção. Falar por impulso quase sempre enfraquece sua posição. Uma resposta rápida demais revela nervosismo. Uma explicação longa demais denuncia insegurança. Uma reação emocional entrega controle ao outro. O estoicismo ensina que sempre que você fala sem intenção clara, você está cedendo poder. Por isso, o primeiro treino é simples, mas exige disciplina. Desacelerar a fala para alinhar mente, emoção e objetivo. Antes de abrir a boca, o estoico faz um filtro interno silencioso. Ele se pergunta se aquilo é necessário naquele momento, se contribui para algo construtivo e se está alinhado com seus valores. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta é onde nasce a verdadeira autoridade. Quem domina esse espaço raramente se arrepende do que diz, porque não fala para vencer o momento, mas para sustentar sua posição no longo prazo. Marco Aurélio alertava que palavras devem servir à virtude, não ao ego. Quando você fala apenas para parecer inteligente, engraçado ou superior, você se torna previsível e frágil. Quando fala com intenção, cada frase carrega propósito. Isso faz com que os outros prestem mais atenção, porque percebem que você não desperdiça comunicação. Você fala pouco, mas quando fala, há direção, clareza e firmeza. Falar com intenção também significa saber quando não falar. Muitas discussões morrem quando uma das partes se recusa a reagir impulsivamente. O estoico entende que nem toda provocação merece resposta e nem toda opinião precisa ser corrigida. O silêncio estratégico, combinado com palavras escolhidas no momento certo, cria um contraste poderoso. Enquanto os outros se desgastam, você preserva energia e autoridade. Com o tempo, essa postura muda completamente sua presença social. As pessoas passam a medir melhor o que dizem perto de você. Elas percebem que suas palavras não são automáticas, mas deliberadas. Isso gera respeito silencioso e uma sensação clara de que quando você fala, algo relevante está sendo dito. Falar com intenção não é censura, é precisão. É escolher qualidade em vez de quantidade, impacto em vez de ruído. É transformar cada palavra em extensão do seu autocontrole. Falar bem não é falar muito, é saber escolher exatamente o que deve ser dito e, principalmente, o que deve ser evitado. A maioria das pessoas perde impacto porque acredita que a autoridade nasce do excesso de explicações, de histórias longas ou de justificativas constantes. Na prática, ocorre o oposto. Quanto mais você fala sem necessidade, mais dilui sua presença e mais espaço abre para dúvidas, interpretações erradas e perda de respeito. O estoicismo ensina que a precisão é uma forma de disciplina mental aplicada à comunicação. Palavras precisas nascem de pensamento claro. Se sua mente está confusa, sua fala refletirá essa confusão. Por isso, antes de abrir a boca, o estoico organiza internamente a ideia, identifica o ponto central e elimina tudo o que é supérfluo. Ele não fala para se aliviar emocionalmente, nem para impressionar, mas para cumprir um propósito específico. Cada frase tem função. Cada palavra carrega peso. Esse cuidado transforma a fala em algo firme, difícil de contestar e fácil de lembrar. Usar poucas palavras também demonstra autocontrole. Quem se explica demais passa a sensação de insegurança, como se precisasse convencer o outro do próprio valor ou da própria verdade. O homem estoico não implora por validação. Ele confia tanto naquilo que diz que não sente necessidade de adornar o discurso. Uma frase curta, bem colocada, no momento certo, costuma gerar mais impacto do que um discurso inteiro carregado de detalhes desnecessários. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a importância de alinhar fala e virtude. Para ele, palavras deveriam ser simples, diretas e honestas, sem exageros ou teatralidade.
Essa simplicidade não é pobreza de linguagem, mas refinamento. É o resultado de alguém que sabe exatamente o que pensa e não precisa se esconder atrás de ruído verbal. Quando você fala pouco e com precisão, as pessoas passam a ouvir com mais atenção, porque sabem que suas palavras não são descartáveis. Além disso, palavras precisas reduzem conflitos. Muitos desentendimentos surgem não pelo que foi dito, mas pelo excesso do que foi dito. Quanto mais você adiciona camadas à fala, mais margens cria para interpretações equivocadas. A comunicação estoica busca o essencial, evitando julgamentos, acusações implícitas e dramatizações. Isso preserva sua imagem, sua calma e sua autoridade, mesmo em situações tensas. Dominar a arte de dizer apenas o necessário é um treino diário. Exige observação, paciência e coragem para suportar o silêncio que vem depois de uma frase firme. Mas é justamente nesse silêncio que sua presença cresce. Quem aprende a usar poucas palavras, porém precisas, não precisa elevar a voz, competir por atenção ou repetir o que já foi entendido. Ele fala uma vez e isso basta. Conversar bem não é sobre impressionar, vencer argumentos ou demonstrar inteligência. É sobre criar uma experiência emocional clara e memorável para quem está à sua frente. A maioria das pessoas entra em uma conversa pensando no que vai dizer em seguida, como vai parecer ou como pode se destacar. O estoico faz o oposto. Ele se torna presente. E presença real é rara, poderosa e profundamente impactante. Fazer alguém se sentir visto começa com algo simples, mas negligenciado: atenção genuína. Isso significa ouvir sem planejar a resposta enquanto o outro fala, observar o tom de voz, as pausas, a linguagem corporal e o que está sendo dito nas entrelinhas. Quando você escuta dessa forma, a outra pessoa percebe imediatamente que não está falando com alguém distraído ou competitivo, mas com alguém sólido e consciente. Perguntas bem colocadas são uma das ferramentas mais poderosas desse processo. Não perguntas invasivas ou excessivas, mas perguntas diretas, claras e relevantes que mostram interesse real. Quando você pergunta algo que vai além do óbvio, você comunica respeito. Você diz sem palavras: o que você pensa importa. Isso cria conexão mais profunda do que qualquer história impressionante sobre si mesmo. O estoicismo ensina que o ego é o maior inimigo da clareza. Quando você tenta ser o centro da conversa, perde o controle dela. Quando você permite que o outro se expresse com liberdade, você ganha influência silenciosa. Pessoas tendem a confiar, respeitar e lembrar de quem as fez se sentir compreendidas, não de quem falou mais alto ou por mais tempo. Sêneca dizia que ensinar é aprender duas vezes, mas ouvir também é uma forma de sabedoria ativa. Ao ouvir com atenção, você aprende sobre o outro, sobre o contexto e sobre o momento certo de falar. Muitas vezes, uma única frase dita após ouvir bem tem mais impacto do que 10 minutos de fala contínua. Quando alguém se sente visto, baixa defesas, se abre e se conecta. E quem gera esse efeito, naturalmente, assume uma posição de força, presença e autoridade tranquila. Isso é comunicação estoica, em sua forma mais elevada. Menos esforço, mais impacto. A verdadeira maestria na comunicação não está apenas nas palavras que você escolhe, mas na forma como você as entrega. Qualquer emoção não controlada, raiva, impaciência, ansiedade ou frustração, pode destruir instantaneamente sua credibilidade e o impacto de sua mensagem. O estoicismo nos ensina que a reação emocional é quase sempre prejudicial, se não for filtrada pela razão e pelo autocontrole. Antes de responder a qualquer provocação ou comentário desafiador, o primeiro passo é criar uma pausa consciente. Respire, observe a situação
e separe o que é fato do que é interpretação emocional. Essa breve pausa permite que você escolha a resposta mais estratégica e ponderada, em vez de simplesmente reagir impulsivamente. Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Reconhecer isso muda completamente a forma como nos expressamos. Controlar a emoção não significa ser frio ou indiferente, mas sim manter a mente clara e a presença firme. Quando você responde de maneira calma e deliberada, cada palavra ganha peso, cada gesto transmite confiança e cada pausa se torna uma arma poderosa de autoridade silenciosa. O outro percebe imediatamente que está lidando com alguém que pensa antes de agir, alguém que não é manipulado por impulsos momentâneos. Além disso, controlar suas emoções ajuda a manter consistência no discurso. Um estoico não permite que dias ruins, críticas injustas ou situações estressantes alterem sua forma de se comunicar. Essa consistência cria previsibilidade positiva. As pessoas aprendem a respeitar seu padrão, sua presença e sua postura inabalável. A influência que surge do autocontrole é invisível, mas profundamente eficaz. Por fim, cultivar a observação interna como hábito diário fortalece esse controle. Reserve momentos para refletir sobre como suas respostas emocionais poderiam ter sido mais estratégicas, como poderia ter usado o silêncio de forma mais impactante e como sua comunicação poderia ter sido ainda mais clara e assertiva. Essa prática constante transforma respostas automáticas em decisões conscientes, elevando sua capacidade de impactar qualquer pessoa em qualquer situação. Falar bem é uma habilidade valiosa, mas falar muito ou de forma decorada nunca terá o mesmo peso que uma presença sólida, calma e confiante. No estoicismo, aprendemos que a verdadeira autoridade não vem das palavras que saem da boca, mas da energia, postura e consistência que um homem transmite. Quando sua presença é marcante, cada palavra que você pronuncia é amplificada, e mesmo o silêncio se torna poderoso. A presença não é sobre imponência ou teatralidade, é sobre coerência entre pensamento, ação e comportamento. Um homem estoico se move, fala e reage de maneira que demonstra controle absoluto sobre si mesmo. Isso gera respeito silencioso e influência natural. As pessoas percebem imediatamente quando alguém possui essa consistência, porque tudo em sua postura e gestos transmite segurança e integridade, tornando qualquer discurso desnecessário ou suplementar. Outro ponto crucial é a atenção plena. Estar completamente presente na conversa, ouvindo ativamente, mantendo contato visual adequado e respondendo de maneira ponderada, transforma simples interações em momentos de impacto. A atenção e interesse genuínos das suas palavras e gestos fazem com que você seja lembrado, mesmo se tiver falado poucas frases. Ouvir mais do que falar é uma estratégia estoica, cria conexão e validação silenciosa, enquanto demonstra controle e domínio emocional. A presença também se manifesta em como você ocupa espaço físico e mental. A postura ereta, os movimentos ponderados e o ritmo constante da fala refletem disciplina e autodomínio. Pessoas naturalmente respeitam aqueles que não se apressam, que não demonstram insegurança e que não precisam buscar aprovação externa. A calma e firmeza no comportamento constroem autoridade invisível, que nenhuma eloquência verbal por si só poderia substituir. Finalmente, combinar presença com palavras precisas transforma sua comunicação em arte. Cada frase, cada pausa e cada gesto contribui para uma narrativa de confiança e poder silencioso. Não se trata de impressionar ou dominar, mas de transmitir autenticidade, integridade e segurança. Um homem que domina sua presença impacta sem esforço,
influencia sem manipular e deixa uma marca que permanece muito além da conversa. Chegamos à essência de toda comunicação estoica. O impacto não está na quantidade de palavras que você profere, mas na qualidade da presença que você projeta e na consciência com que escolhe cada expressão. Falar pouco não significa ser retraído ou tímido. Significa agir com estratégia, intenção e autocontrole. Cada palavra se torna deliberada, cada pausa carregada de significado, cada gesto consistente com seus valores. Esse é o poder silencioso que o estoicismo ensina. Dominar a si mesmo primeiro para dominar a percepção que os outros têm de você. Observar mais do que falar é outra pedra fundamental. A escuta ativa permite compreender nuances, intenções e emoções alheias que palavras soltas jamais revelariam. O estoico aprende que o conhecimento sobre os outros vem tanto do que é dito quanto do que é deixado em silêncio, das expressões sutis e dos gestos inconscientes. Ao se concentrar em entender, em vez de reagir impulsivamente, você constrói uma vantagem estratégica, além de demonstrar respeito e inteligência emocional. Esse comportamento naturalmente atrai atenção, cria autoridade e gera influência sem esforço. Além disso, a economia de palavras fortalece a autoconfiança. Quando você não sente a necessidade de se justificar, explicar ou impressionar, sua presença se torna magnética. Pessoas respeitam quem se valoriza e que não depende de validação externa. O silêncio estratégico combinado com palavras precisas cria um efeito poderoso. O outro se sente compelido a prestar atenção, a escutar e a refletir sobre o que você diz. Assim, cada intervenção sua carrega peso, autoridade e credibilidade. Por fim, o impacto contínuo não é obra do acaso, mas resultado de prática diária. Observar, refletir, escolher palavras e manter presença consistente são exercícios estoicos que desenvolvem paciência, disciplina e autodomínio. O verdadeiro comunicador não precisa dominar técnicas complexas, pois sua força vem de dentro, da integridade, da clareza e da coerência entre pensamento, ação e fala. Ao aplicar estas lições, você percebe algo inevitável. Suas palavras passam a ter peso, sua presença se torna notável e sua influência cresce de forma orgânica e natural. Fale pouco, observe mais e impacte sempre. Essa é a comunicação estoica em ação, poderosa, silenciosa e duradoura.